Olha, o programa de hoje a gente começa indo lá para Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, para te mostrar de pertinho como é a produção de porcelanas. Você sabe como é que funciona? O município é considerado a capital das louças e recebe até amanhã, inclusive, a 30ª edição da Feira de Louças. Olha que legal! Ana Zampieri foi até lá. Louças de porcelana de todos os tipos, com diferentes cores, detalhes e desenhos. Nós estamos na maior fábrica de louças de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. O município, inclusive, recebe o título de capital nacional da louça. É daqui que saem milhares de peças, até mesmo para fora do Brasil. Nossa origem é de Santa Catarina, na região de Blumenau, especificamente no município de Timbó. Como lá nós temos uma empresa que fabrica porcelana industrial, que são isoladores para baixa e alta tensão, precisávamos de matéria-prima tipo kaolin, feldspato, e por isso começamos a comprar em Campo Largo. O Sr. Guilherme vinha muito a Campo Largo, adquiriu uma mina na região da Ferraria, que ainda temos a propriedade, e acabou se envolvendo e se apaixonando por pratos, por porcelana. Em 1978, em julho de 78, adquirimos a empresa que era de um dos herdeiros da Porcelana Schmidt. Em Campo Largo já são mais de 40 anos, mais de 1 milhão de peças sendo produzidas no mês. Para você ter uma ideia, quando nós compramos eram 900 funcionários e produziam 500 mil peças. Hoje são 500 funcionários e produz mais de 1 milhão de peças por mês. Houve uma evolução muito grande, trabalhamos muito, persistência, resistência. Mas já pensou como que funciona a fabricação de cada uma dessas peças que por vezes você tem aí na estante, na mesa da sua casa? Esse processo dura cerca de 7 a 10 dias. E aqui que toda essa magia começa. Olha só, Juliano, quando a gente fala da louça, quais são os materiais que a gente tem que ter para ter aquela junção? Bom, a porcelana basicamente é composta por 4 tipos de material. Nós temos a argila, nós temos o kaolin, nós temos o feldspato e o quartzo. Você mistura essas 4 matérias-primas, adiciona água e coloca esses elementos para moagem, que é feita através do que nós chamamos de tamborão, mas eu acho que pode ser equiparado a uma batedeira. Você deixa essa mistura batendo de 24 a 48 horas para que transforme tudo isso na massa líquida de porcelana. Passado por essa etapa, a gente segue então para o filtro prensa. O filtro prensa nada mais é do que um coador de café ao contrário, onde você joga fora o café, o líquido, e utiliza a borra, que é a massa de porcelana. A mistura que o Juliano falou vem lá de baixo por um tubo e depois de passar no filtro sai em formato de disco, indo para um outro maquinário. Nessa etapa onde os discos vêm para maromba ou para extrusora, a função desse equipamento é retirar o ar e deixar a massa um pouquinho mais consistente para que a gente consiga colocar no processo de produção. Ao passar pela máquina, um formato diferente, de cilindro, que pode variar a espessura e diâmetro. Tudo depende da aplicação que vai receber. Vamos ver um pedacinho para ver a textura de como que é essa massa. Pode ser? Ele vai cortar um pedacinho pra gente. Olha lá. Ele fica quente aqui por conta de todo aquele processo, né, de sair desse... E já é um pouco mais duro também, né? Lembra muito uma massinha de modelar. Uhum. E o pessoal que gosta, né, dessa massinha para dar aí um formato para as nossas louças. Para os pratos, para as xícaras, para todos os itens de porcelana.
Dentro da fábrica também há um espaço para a produção dos moldes de gesso, fundamentais no processo. Cada um desses consegue ser usado para a produção de aproximadamente 40 mil peças. Aqui atrás da gente já está acontecendo mais um passo. Lembra daquele tarugo que a gente viu agora há pouco? Ele vem para cá para ser fatiado e aí a gente tem uma nova etapa começando. Após ele ser fatiado, a gente coloca essa bolacha por sobre o molde de gesso, onde esse equipamento, que chama-se roller, dá o formato do prato. Ou seja, o prato nada mais é do que a cópia fiel do molde de gesso. Olha só que legal, você lembra que lá nesse equipamento do outro lado, a gente ainda tinha um prato bem grudado no seu molde. O que acontece? Ele recebe o calor e com isso existe uma soltura. E daí chega desse outro lado da máquina e passa por aqui para tirar as suas imperfeições. Então ele recebe a água com auxílio de uma esponja e também passa por este outro equipamento para que o seu espelho, principalmente, possa ficar o mais liso possível. Vamos conhecer também o processo da linhagem das xícaras. Assim como o prato, estas peças passam pelo mesmo percurso, mas uma parte se difere, a inserção da alça da xícara. Para isso, há uma marcação. Já peguei o Vanderlei para conversar comigo, ele quem comanda aqui essa parte do setor das xícaras. A gente tem todo esse processo, assim como ocorre nos pratos. Mas aí tem uma coisa muito legal, que é esse processo de esmaltação que está acontecendo aqui atrás da gente. Para que ele serve? Então, o banho de esmaltação nada mais é do que dar um banho dela de verniz para ela pegar o brilho final da peça, o acabamento, que dá todo aquele glamour da porcelana. E depois daqui ela vai para um forno. Ele estava me explicando que, por exemplo, se não passa por essa esmaltação, aí a xícara fica mais opaca, é isso? É, o verniz consiste em dar o brilho na peça. Se ele não passar aqui, não tem nem como queimar no forno. Depois da esmaltação, o passo é forno, depois do forno é para casa de vocês. Estamos quase lá. Agora é hora que a temperatura sobe, porque tudo isso precisa ir para o forno. São 2 queimas. A primeira queima tem a função de você eliminar o excesso de material orgânico, mas principalmente dar resistência ao manuseio da peça. Aqui atrás a gente tem a segunda queima. Na segunda queima, então, você está falando de um forno de 64 metros, que aproximadamente 6 horas e meia depois da entrada de uma vagona dessas, você vai ter a porcelana pronta para uso. A função aqui é você dar o brilho, é você dar a resistência necessária para o uso propriamente dito. Porcelanas têm a temperatura acima de 1.300 graus. No caso da Germer, 1.370. É coisa, viu? Depois disso, tem uma das partes mais artesanais, para as que não são feitas só de cor. Detalhes colocados à mão. A Dona Maria é quem aplica há 15 anos o decalque nas porcelanas. Que não, primeiramente molha o decalque. É 2 tipos, na água e no líquido, né? Quando tá frio, é no líquido. Quando tá calor, é na água gelada. E daí, quando a temperatura tá boa, daí o decalque vai normal. E aí, o cuidado aqui é grudar e tirar bem e deixar bem lisinho. Tirar bem lisinho, tirar as bolhas e ponhar na peça, daí alisa, enxuga bem. Porque se deixar bolha, daí no queimar ele fala. Como a Dona Maria falou, estas peças serão queimadas mais uma vez para sua finalização. No setor, ao lado da mesa da Dona Maria, há o seu Luiz, outro funcionário antigo da casa. Ele já cuida dos filetes. Tem que fazer a marquinha, tem que levar na medida, 3 milímetros. Marquinha aqui, ó. E tem que ter paciência e muita precisão para fazer isso, né? Tem, claro. E quanto tempo o senhor está trabalhando aqui já? Aqui no filete? Aqui 29 anos vai fazer. Dona Silvinha, quanto tempo já aqui de fábrica?
54 anos. E gosta dessa função? Gosto. O trabalho tem que ter paciência aqui também. Ter paciência. Né? E o que você está fazendo aí? Eu estou fazendo um pires café. E é legal ter em casa também desse, né? Bonito. É legal. Uhum. É bem bonito um joguinho desse. Várias mãos envolvidas para que uma única peça saia. Um trabalho bem manual e artístico. Um longo processo até chegar neste ponto. Porcelanas únicas e que comprovam que Campo Largo mais que merece o título de Capital Nacional da Louça. Que bacana, né, gente? A gente conhecer um pouquinho mais de como é esse processo de fabricação. Você viu que eles colocam uma espécie de adesivo amarelo, só que no final, o produto final não vai ficar amarelo, vai ficar dourado, vai ficar colorido. Bacana demais, né? É como se fosse uma alquimia da louça. Incrível! Quero agradecer a essa fábrica por ter recebido aí a nossa equipe de reportagem também e mostrar um pouquinho desse processo aí de fabricação do trabalho de vocês no dia a dia, né?